Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de teologia. Hoje com um tema assim bastante comentado, né? Pelo menos há alguns anos as gerações ainda falavam muito, né, no famoso anjo da guarda. Hoje em dia as pessoas têm ficado, talvez por conhecimento da palavra, talvez por desconhecimento também, né? Então esse tema ficou um pouco fora de uso, mas ainda é comum ouvirmos essa expressão. Então, baseado nessa pergunta, né, tá um pouco embaçado para vocês, porque esse vídeo que eu faço, eu mudei a configuração dele, ele é um vídeo mais com uma resolução inferior, para que vocês consigam baixar as aulas, porque muita gente reclamava que não conseguia baixar, por causa que era muito pesado. Então agora o arquivo do vídeo está um pouco mais leve, em compensação a imagem dele fica um pouco mais embaçada, assim, não fica tão boa. Mas eu também vou falando para vocês aqui, então vai dando para vocês entenderem. Então, o tema da aula, né, baseado nessa pergunta, anjos da guarda, se existem anjos da guarda, então eu resolvi fazer um tema geral, né, sobre anjos, de forma geral, ok? Então nós vamos falar sobre a maioria deles, né? Então tem o arcanjo Miguel, tem o anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro, tem os anjos que governam, né? Então vai ser uma coisa bem abrangente dentro desse tema anjos, ok? Então, para falar sobre os anjos, nós vamos começar pela hierarquia deles, né? Então, do que a gente, pelos nossos conhecimentos bíblicos, teológicos, mais conhecemos como o mais importante, até os que têm níveis de funções, vamos dizer assim, não tão superiores. Ok? Então, para a gente começar, nós vamos falar sobre o anjo do Senhor, né? Muita gente já ouviu, com certeza. Se você é católico, você já ouviu aquela expressão, algum padre dizendo: o anjo do Senhor anunciou a Maria, né? Na verdade, não foi o anjo do Senhor que anunciou, foi um anjo do Senhor, mas nós vamos a reza deles, né, se baseia, usa essa expressão, ok? Então, o anjo do Senhor. Então, nós vamos falar primeiro sobre ele. O anjo do Senhor, olha lá, ele é responsável por algumas das manifestações mais importantes de Deus em relação ao seu povo, né? Em relação à humanidade, em relação ao povo hebreu, enfim, né? Então, ele aparece como um grande executor das vontades e das ordens de Deus, né? Vamos ver algumas. A primeira aparição dele foi para Agar. Agar era a serva de Sarai, Sarai que depois veio a se chamar Sara, né, a esposa de Abraão, né? Então, Agar era a serva de Sara. E como Sara não podia ter filhos, né, ela é estéril, Deus prometeu um filho a ela. Deus prometeu um filho, né, que Abraão teria um filho. E aí, a Sara, né, muito desajuizada, muito apavorada, acabou acreditando que esse filho que Abraão teria não seria originado no ventre dela, seria originado no ventre dela, seria originado
por outra pessoa. Então ele diz, a Sara vai e diz à serva dela que se deite, né? Fala para o Abraão, olha, você pode se deitar com a minha serva e ter um filho com ela, né? Então, quando essa serva se deita com Abraão e engravida, ela acaba ficando um pouco meio convencida com isso, né? Ah, eu dei um filho para ele, eu como serva, e a Sara, que é minha patroa, não consegue dar um filho a ele, então ela ficou meio orgulhosa. Aí a Sara vai e começa a ter começa a tratá-la mal, começa a ter um clima ruim entre a Sara e a Agar. E aí a Agar pega e foge, né, da casa. E no que ela foge da casa da Sara, né, aparece o anjo do Senhor, na primeira aparição dele, aparece para Agar para dizer a ela que ela teria um filho, né? Olha lá. Anuncia o nascimento de Ismael e profetiza sobre ele. Então o anjo do Senhor anuncia o nascimento de Ismael e profetiza sobre ele. Vamos ver essa parte? Muito interessante. É Gênesis 16, capítulo 16, né? Versículos 7 ao 11. Gênesis 16, versículos do 7 ao 11. O anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E lhe disse, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Agar respondeu, estou fugindo da minha patroa. O anjo do Senhor lhe disse, volte para sua patroa e seja submissa a ela. E o anjo do Senhor acrescentou, eu farei descendência de você tão numerosa que ninguém poderá contar. E o anjo concluiu, você está grávida e vai dar à luz a um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu sua aflição. Ok? Então ele profetiza, além do nascimento do menino, o anjo do Senhor também profetiza que será uma nação grande, muito grandiosa, né? E realmente se tornou não só uma nação, né? O filho dela, Ismael, tornou-se não só uma nação, mas um povo gigantesco, né? Que é o povo islâmico, né? Todo aquele povo do Oriente Médio ali são descendentes de Ismael. Por isso que há aquele conflito, né? Porque tanto os judeus quanto os islâmicos, eles têm o mesmo pai, Abraão. Com a diferença de que é Ismael o pai dos islâmicos. E é Israel, Jacó, o pai, né? Ou Isaac, né? Vamos dizer, é Isaac que gera Jacó depois, né? Então Isaac é o pai dos hebreus. Então o pai Abraão é o mesmo, né? Só que depois teve duas ramificações. Um é o filho da promessa, que é Isaac, e o outro é o filho da escolha humana, né? De Sara, da escolha apressada dela. Mas enfim, então a primeira aparição do anjo do Senhor é essa. A segunda vez que ele aparece, que vale a gente destacar, é no dia do sacrifício de Isaac. Isaac, o filho de Abraão, né? No Monte Moriá, o anjo do Senhor pede o filho de Abraão como sacrifício, né? Deus pede o filho de Abraão como sacrifício, como prova de fé e fidelidade dele. E aí, Abraão leva Isaac ao Monte Moriá, né? E na hora do sacrifício, o anjo do Senhor intercede, né? Dizendo que ele não precisava fazer aquilo. Vamos ver? Gênesis 22, capítulo 22, versículo 11. Gênesis 22, versículo 11.
Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou lá do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. Então, aí o anjo diz, né, no versículo 12: não estenda a mão contra o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me recusou o seu único filho. Ok? Então, essa é uma das aparições dele também. Depois, no Êxodo, né? No Êxodo, quando de Moisés, né? Quando Moisés está guiando o povo, né? Que tinha saído das mãos do faraó, da escravidão, né? Então o anjo do Senhor está lá também, olha lá. Êxodo 23, 23. Êxodo capítulo 23, versículo 23. Nos diz assim. Êxodo 23, versículo 23. Meu anjo irá à frente de você, e o levará aos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu acabarei com eles. Ok? Então, o meu anjo, ou seja, o anjo do Senhor, vai à frente com vocês. Depois, para anunciar, ainda no Velho Testamento, para anunciar o nascimento de Sansão. Vamos lá em Juízes. É o 7º livro da Bíblia, né? Depois de Josué, né? Vem Juízes. Está antes de 1 Samuel. Juízes capítulo 13, versículo 3. Juízes capítulo 13, versículo 3. Diz: O anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho, né? Então ele anuncia o nascimento de Sansão, né? Que foi o juiz mais forte, foi o homem mais forte que a história da humanidade já conheceu, né? Depois ele aparece também no sonho de José. Então muita gente fala que o anjo do Senhor anunciou a Maria. Na verdade, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, né? Porque ele estava pretendendo largar Maria, achando que ela o havia traído, porque ela se achou grávida, eles ainda não tinham se casado, não haviam tido relação, então José acreditava que ela tivesse o traído. E aí o anjo do Senhor aparece em sonho a José para dizer a ele que não, que o filho que Maria esperava era do Espírito Santo. Vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto José pensava nisso, né, ou seja, em abandoná-la, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ok? Depois, libertando, né? Também no Novo Testamento agora, libertando os apóstolos da prisão. Olha como esse anjo é poderoso, né? Ele não aparece só em sonhos, mas ele também tem poder de derrubar uma prisão com um poder espiritual, né? Quer dizer, ele não usou como os seres humanos precisam implodir um prédio, explodir, quebrar paredes com marretas, com tratores, né? Ele libertou os apóstolos com seu poder. Atos 5, versículo 19. Atos capítulo 5, versículo 19. Durante a noite, porém,
o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: vão ao templo e lá continuem a anunciar ao povo toda a mensagem da vida. Então, olha para você ver. Simplesmente, ele foi lá, conseguiu abrir as trancas, né? Sem precisar derrubar paredes, sem precisar nada disso. Então, essas são as aparições que eu separei, mais importantes, né? E agora vamos para as características principais do anjo do Senhor. Então, como eu havia dito, é o principal entre os anjos, né? Porque a ideia, né, quando diz assim a expressão o anjo do Senhor, né, não é num artigo definido, o anjo do Senhor. Então dá uma ideia assim, o braço direito do Senhor, o responsável assim direto por realizar, né, o cargo de confiança do Senhor, entendeu? Então essa expressão ela já dá uma ideia de uma grande proximidade, né? Daí dizermos que é o anjo mais importante. Sua proximidade com Deus é tamanha que Agar o compara ao próprio Deus. Vamos voltar lá em Gênesis? Gênesis 16, 13. Sua proximidade é tão grande com Deus que ela o compara ao próprio Deus, né? Então ela vai usar uma expressão aqui que afirma isso. 16, versículo 13. Diz: Agar invocou o nome de Javé, que lhe havia falado, e disse: Tu és o Deus que me vê, pois eu vi aquele que me vê. Olha para você ver, tu és o Deus que me vê. Então ela falou, né, invocou o nome de Javé e falou para esse anjo, né, estando diante dele ali, né, tu és o Deus que me vê, né? Então, tamanha essa proximidade, tamanha essa glória que emanava dele, né? Ele responde pelo próprio Deus, com autoridade consentida por ele. Gênesis 22, versículo 12. Gênesis 22, versículo 12. O anjo continuou: não estenda a mão contra o menino. Nós já tínhamos lido esse versículo, nós vamos ler de novo agora para esse entendimento. O anjo do Senhor falando com Abraão, né? Não estenda a mão contra o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me recusou seu único filho. Então, olha para você ver. Ele fala com a autoridade dada por Deus, né? Não me recusou, não recusou para mim, o anjo do Senhor, o seu filho. Então, quer dizer, agora sei que você teme a Deus. Então, ele representa Deus assim. É como se ele tivesse uma procuração, vamos dizer assim. Quando você entra com um processo na justiça, você faz uma procuração para o advogado, para ele te representar, né? E ali ele fala por você, ele defende sua causa, ele luta pelo seu direito, né? Ele te representa. E o anjo do Senhor é como se ele tivesse uma procuração aí para responder por Deus. Não que ele seja Deus, mas ele tem autoridade para falar em nome dele. Ok? Agora nós vamos passar para... não, ainda tem mais um... Aqui, ó. Ele abriu o caminho para que Deus falasse através da sarça ardente a Moisés. É verdade. Vamos lá em Êxodo 3, 24. Não, Êxodo 3, versículos 2 e 4. Êxodo, capítulo 3, versículos 2 e 4. Quando Moisés estava passeando, né? Passou pelo monte e lá estava uma sarça ardente.
E aí Moisés foi querer se aproximar, né? E aí veja, olha, versículo 2. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então veja que é o anjo que apareceu a Moisés. Ó. O anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio do fogo da sarça. Moisés prestou atenção. A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. 3. Então Moisés pensou, vou chegar mais perto e ver essa coisa estranha. Por que será que a sarça não se consome? Né? 4. Javé viu Moisés que se aproximava. Agora já não é mais o anjo do Senhor. Agora é o próprio Senhor. O Senhor viu Moisés que se aproximava para olhar. E do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Então veja, lá no 2. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa sarça ardente. E no 4. O Senhor viu que Moisés se aproximava para olhar. E do meio da sarça, Deus o chamou. Então quer dizer, o anjo do Senhor estava ali. E ao mesmo tempo Deus também estava. Né? Então o Moisés viu o anjo do Senhor, mas aí depois foi o próprio Deus quem falou com ele, quem o chamou, Moisés, Moisés. Ok? O que a gente percebe também? A glória do Senhor, ela é muito grande, ela é infinita, ela é imensa. Então, para que alguém consiga ter proximidade com Deus, ainda que fosse uma pessoa muito correta, como Moisés era, né? Para que essa pessoa tenha uma proximidade com Deus, ela precisa. Ela não consegue falar diretamente com Deus, por causa que a glória de Deus é infinita, é muito poderosa. Então a pessoa morreria, né? Ela seria consumida, né? Porque Deus é fogo consumidor. Então aí o anjo do Senhor faz esse intermédio, né? Então ele consegue estar diante da pessoa sem que a pessoa seja consumida. Por quê? Porque ele é uma autoridade abaixo de Deus. Então a glória dele é inferior à glória de Deus. Né? Então ele não é consumido. A pessoa não é consumida pela glória do anjo do Senhor por isso. Então o anjo do Senhor é uma maneira de Deus ser representado, né? Ser de certa forma visto, sem que a pessoa seja consumida por sua glória. Ok? Agora sim. Agora vamos falar sobre o arcanjo Miguel, né? Algumas religiões têm uma reza, né? Para o arcanjo Miguel. Os católicos chamam ele de São Miguel. São Miguel arcanjo, né? E na verdade anjo não é um deus, né? Porque tem gente que fala que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus. Não é. Tá? Vamos ver as aparições do arcanjo Miguel. Primeira aparição dele é em Daniel. Sua aparição é decisiva para ajudar Gabriel, o anjo Gabriel, na luta contra os demônios que governavam o mundo espiritual da Pérsia. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Durante 21 dias, o príncipe, isso daí é o Gabriel dizendo, ó, o anjo Gabriel. Ele tinha ido levar uma mensagem para Daniel, né? E aí ele explicando por que demorou, olha lá. Durante 21 dias, o príncipe dos reis da Pérsia, que era o demônio que governava o mundo espiritual da Pérsia, né? Eu acho que eu já expliquei para vocês que o mundo é governado por potestades, né? Então, cada país tem uma potestade que o governa, um demônio, certo? E é comum, você vai ver esses demônios que governam os países de forma que
de forma muito prática. Eles geralmente eles aparecem num calendário, né? Assim, como se estivessem abençoando aquele país, né? Quem é esperto vai saber do que eu estou dizendo, né? Então, eles aparecem em desenhos, né? Lá a potestade que governa os Estados Unidos, ela aparece muito em desenhos, né? A potestade que governa a Índia é o Deus, eu acho que é aquele Deus que tem 6 braços, né? Então, cada lugar tem o seu demônio governante. E todos eles advêm de religiões, geralmente, né? Então, a religião predominante naquele país tem um demônio que é superior e que governa aquele território, ok? Então, voltando. Então, o príncipe da Pérsia, né? O príncipe dos reis da Pérsia. Então, perceba. Príncipe dos reis da Pérsia. Então, a Pérsia tinha reis, tinha vários reis, e tinha um príncipe espiritual que governava, né, esses reis, que era o que impunha na mente deles a vontade de dominar aqueles povos vizinhos e tudo mais. Então, olha lá. O príncipe dos reis da Pérsia me resistiu. Porém, Miguel, o arcanjo, né? Um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Eu deixei lá enfrentando os reis da Pérsia e vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias, tal. Então, ele foi, né, quando Gabriel estava acuado e não conseguia vencer o príncipe dos reis da Pérsia, para poder passar por ele e levar a mensagem a Daniel, então o Miguel veio na ajuda dele, em socorro dele. Opa, o que está acontecendo, né? Eu não estou conseguindo passar porque ele está me impedindo. Não, então eu vou resolver o problema e você pode continuar sua trajetória. Percebe? Então ele é um anjo muito poderoso. Olha, também foi fundamental para impedir que Satanás levasse o corpo de Moisés. Lá no livro de Judas, capítulo, né, não tem capítulo, é o versículo 9, né, porque é uma carta só. Você vai em Apocalipse e volta para trás um pouquinho, que é o próximo livro. É o segundo livro de trás para frente da Bíblia. Então, depois de Apocalipse, antes de Apocalipse, é a última carta. Então, no versículo 9, né, o que aconteceu? Moisés, depois que morreu, o diabo foi querer pegar o corpo dele para si, levar o corpo de Moisés, levar Moisés para o inferno. E aí o arcanjo Miguel chegou junto e falou, opa, peraí, não, esse aí é nosso, esse aí é do lado de cá, você não vai levar não. E aí, né, apesar que eles não tiveram uma luta muito forte, né, porque o próprio arcanjo não fez muita contenda, ele só falou, o Senhor te repreenda, olha lá, versículo 9. Na luta com o diabo para disputar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não teve a ousadia de acusá-lo com palavras ofensivas. Apenas disse, que o Senhor castigue você. Ou ainda, em outras traduções, que o Senhor te repreenda. Né? Então ele esteve nessa batalha também pelo corpo de Moisés diretamente contra o diabo, contra Satanás. Na batalha que expulsou Satanás e seus anjos do céu e os encerrou sobre a terra. Apocalipse, já estamos aí, só ir um pouco mais para frente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 diz: aconteceu então a batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Olha para você ver. E o dragão, né, no versículo 8, batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. Então, olha para você ver, ele esteve em momentos decisivos, momentos de guerra, na verdade, né? Momentos em que
era preciso puxar uma espada, era preciso empunhar uma espada, guerrear, lutar, né, com poder, com autoridade. Então o arcanjo Miguel, nesse momento, apareceu. Olha só, agora vamos para as características dele, né? Então, a primeira característica que a gente vê, vamos lá em Daniel de novo. Daniel 10, versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 13. É um dos príncipes supremos, o que significa que é uma grande autoridade. Vamos ver? Versículo 13. Durante 21 dias, o príncipe dos reis da Pérsia me resistiu. Porém, Miguel, um dos príncipes supremos. Repare que ele não é o príncipe supremo. Ele é um dos. Por isso, quando tem gente aí que diz em blogs, eu vi num blog ontem, na hora de fazer os slides, eu vi lá um blog dizendo que o arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Se ele fosse a mesma pessoa que Jesus, como que ele seria um dos príncipes supremos? Ele seria o príncipe supremo, né? Então ele é um dos príncipes supremos, né? Olha, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Outra característica, né? Olha lá, ao contrário que alguns ensinam, ele não é o próprio Jesus. Mas Jesus tem autoridade semelhante à do arcanjo Miguel. Vamos ver? A autoridade semelhante, assim, quer dizer, a autoridade de Jesus é superior e a do arcanjo é semelhante à dele, só que um pouco inferior. Vamos lá, em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, diz: de fato, há uma ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu. Né? Então, em outras traduções, diz que a voz do Senhor será como a voz do arcanjo. Então, quer dizer, é uma voz semelhante, mas não quer dizer que eles são a mesma pessoa. Tá? É uma autoridade, um príncipe muito importante, mas está sujeito à autoridade superior, que é Jesus Cristo. Vamos confirmar? 1 Pedro 3, 22. Primeira carta de Pedro, depois de João. Capítulo 3, depois de João. Antes das cartas de João. Capítulo 3, versículo 22. Primeira carta de Pedro. Diz assim: ele subiu ao céu, ele, Jesus Cristo, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, após ter submetido os anjos às dominações e os poderes. Ou seja, submetido os anjos, ou seja, todos os anjos, inclusive o arcanjo, que também é um anjo, estão submetidos ao poder dele. Agora vamos para o anjo Gabriel, né? O anjo Gabriel, que aparece também em muitas situações importantes, decisivas para a humanidade, que são importantes até nos dias de hoje. Vamos ver? É o anjo mensageiro que anunciou o nascimento de João Batista e do próprio Jesus Cristo. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Os versículos 19, 26 e 27. Então vamos ao 19. O anjo respondeu: eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e ele me mandou dar esta boa notícia para você. Ele estava falando com Isabel, né, e Zacarias, né? Estava falando com Zacarias, né, a respeito do nascimento de João Batista, né? Agora, 26 e 27. 26. No 6º mês,
o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Foi uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria, né? Então o anjo Gabriel é que anunciou. Então quando dizem o anjo do Senhor anunciou a Maria, mentira. Na verdade foi um anjo, porque tem a expressão, né? Um anjo, né, do Senhor que fez o anúncio, né? E este anjo era Gabriel. Então, o correto da reza seria: o anjo Gabriel anunciou a Maria, ok? Próxima passagem. Também levou a resposta à oração de Daniel, que esperava ansioso. Então, como nós vimos lá, não precisa nós abrirmos lá novamente. Daniel capítulo 10, versículo 13, o anjo Gabriel fala: fiquei 21 dias em batalha com o príncipe dos reis da Pérsia, tal, e aí o arcanjo Miguel veio em meu socorro. As principais características desse anjo, vamos a elas? Tem função principal de levar mensagens, mas também tem poderes de combate. Então, você vê lá novamente, Daniel capítulo 10, versículo 13, diz que ele foi para levar mensagem, mas ele estava durante 21 dias guerreando, lutando contra o príncipe dos reis da Pérsia. Como estava muito difícil a batalha, então o arcanjo Miguel vem interceder por ele. Ele tem convívio direto com o próprio Deus. Olha que maravilha. Lucas capítulo 1, versículo 19. Olha aqui. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. E ele me mandou dar esta boa nova, essa boa notícia. Suas missões são designadas diretamente pelo próprio Deus. Lucas 1, 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então, o próprio Deus o enviou. Ele não é o anjo do Senhor, mas é definido como sendo de um patamar hierárquico semelhante ou igual. Não é o anjo do Senhor, mas é definido como sendo de um patamar hierárquico semelhante ou igual. Lucas 1, 11. Lucas capítulo 1, versículo 11. Então apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ok? Um anjo do Senhor. E não o anjo. Até agora nós vimos anjos únicos. Anjos com nomes próprios. Então, o anjo do Senhor, né? Que dá a ideia de ser um representante direto, como eu falei, né? É como se ele tivesse uma procuração de Deus, né? O arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Agora nós vamos falar, né, dos anjos com funções específicas e constantes, quer dizer, eles sempre estão fazendo a mesma coisa. O arcanjo Miguel, ele atuou em várias coisas, para expulsar Satanás do céu, para estar ali diante do corpo de Moisés, para lutar contra o príncipe dos reis da Pérsia, para que Gabriel levasse a mensagem a Daniel, né? Agora o anjo Gabriel foi levar a mensagem lá para o Zacarias e para Maria, né, de Jesus. Agora, nós vamos ver anjos que têm funções constantes, quer dizer, não é a mesma coisa. No caso do Gabriel, eles não fazem a mesma coisa todo dia. O arcanjo também não, o anjo do Senhor também não. Mas esses anjos aqui, eles fazem sempre a mesma coisa. Os querubins, olha lá, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Depois Javé, Deus, disse: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que ele agora não estenda a mão e colha também da árvore da vida,
e come e vive para sempre. Aqui ele está falando com os anjos, né? Então, Javé expulsou o homem do jardim. Eu queria uma passagem mais explícita, mas não está aqui. Mas os querubins são responsáveis, né, pela adoração, por zelar pela imagem, pela glória de Deus, né? Então, aqui, ó, no 24 fala melhor, ó. Ele expulsou o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a espada chamejante, né, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quer dizer, os querubins, além de defenderem, de preservarem a glória de Deus, eles também ficaram no caminho da árvore, né, para guardar aquele caminho, para que ninguém mais se aproximasse, né? Agora, os serafins só aparecem uma vez na Bíblia e está lá em Isaías. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 3. No ano que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. A barra do seu manto enchia o templo. De pé, acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas, né? Então, eles estavam ali, e a função deles, ó, olha lá, eles diziam, clamavam, né? Santo, santo, santo é Javé, é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. Então, eles estavam responsáveis aí pelo louvor do Senhor, pela sua santidade, por declarar que ele era santo, né? Nós temos também os anjos eleitos, né? Então, repare que os querubins e os serafins constantemente estão nessa função. Um preservando a glória de Deus, o outro louvando Deus constantemente. Os anjos eleitos agora, 1 Timóteo, lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 21. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, diz: eu conjuro você diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Observe essas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Então, os anjos eleitos. Então, existem anjos eleitos por Deus para determinadas funções no que diz respeito aos... está falando aqui sobre os presbíteros, né? Anjos governadores, Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículos do 1, aliás, versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as celestes como as terrestres, as visíveis como as invisíveis, tronos, soberanias, principados e autoridades, né? Então, os principados são os anjos governadores. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ok? Anjos governadores, anjos intercessores e anjos condutores. Vamos lá no Velho Testamento agora em Jó. Livro de Jó, capítulo 33, versículo 23. Jó 33, 23. Contudo, se a pessoa encontra um anjo favorável, um intercessor, entre outros 1000, que lhe mostre o seu dever, que tenha compaixão dele e diga a Deus: livra-o de baixar a sepultura, pois encontrei um resgate para ele. Então, olha para você ver.
Contudo, se a pessoa encontra um anjo favorável, um intercessor, entre outros 1000, que lhe mostre o seu dever. Então tem 1000 anjos que mostram o que a pessoa deve fazer, então, que é o anjo condutor, né? Que diz, olha, você deve agir assim, você deve fazer daquela forma, né? Você encontra o anjo intercessor, que é aquele que intercede, né? Agora os anjos da guarda, né? Para quem tinha aí essa dúvida, será que existe, será que não existe? Eu coloquei entre aspas porque na realidade não é um anjo da guarda, mas você vai entender mais ou menos o significado desse anjo. Abram comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 15. Os presentes disseram, você está ficando louca? Porque a empregada tinha dito que ouviu a voz de Pedro chamando por eles lá na casa. E aí eles disseram, você está ficando louca? Mas ela insistia, que tinha ouvido realmente. Então eles disseram, então deve ser o seu anjo. Percebe? Então todo apóstolo, pelo menos, tinha um anjo que andava com ele. Então toda pessoa, ela tem proteção espiritual de Deus. Então, provavelmente, nessa proteção espiritual, como que ela é feita? Através de um anjo, né? Então, nós não podemos dizer que ele seja um anjo da guarda, ou seja, que é sempre aquele anjo que vai estar me acompanhando. Mas, teoricamente, pelo que diz aqui, ó, então deve ser o seu anjo. Então, fala o seu, artigo definido, né? Então, que comprova que não é um anjo qualquer, mas dá a entender que é aquele anjo que está sempre com Pedro. Então pode ser que todos nós tenhamos sempre o mesmo anjo conosco, né? Agora tem os anjos com funções futuras para o fim dos tempos. Vamos ver. Anjo das águas, Apocalipse 16:15. Anjo das águas, Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que vem como um ladrão, feliz aquele que vigia e conserva suas vestes. 16:5, perdão. Apocalipse 16:5. Ouvi então o anjo das águas dizer, justo és tu, né? E aí anteriormente a isso nós vemos aqui, ó, o segundo anjo despejou sua taça no mar, né? E o mar virou sangue, né? Então também é um anjo que tem a função específica. Saiu o primeiro anjo lá no versículo 2, saiu o primeiro anjo e despejou sua taça na terra, né? Então são anjos com funções específicas. O anjo dos ventos, no capítulo 7, versículo 1. Anjo dos ventos, capítulo 7, versículo 1. Depois disso vi 4 anjos, um em cada canto da terra. Eles seguravam os 4 ventos da terra. Então são 4 anjos, né? Cada um num canto, impedindo que os ventos circulassem, né? Anjos guardiões, Apocalipse 5, versículo 11. Eu não vou falar de todos eles, mas só para que você tenha uma ideia, nós já estamos acabando, né? Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhões e milhões e milhares de milhares que proclamavam em alta voz, né? O cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então são anjos guardiões. O anjo do abismo, Apocalipse capítulo 9, versículo 11. O rei deles era o anjo do abismo. O nome desse anjo é Abaddon, na língua hebraica. Em grego é Apolion. Então,
é o anjo que fica com a chave do abismo, né? Para o final dos tempos. E assim a gente acaba, né, essa aula, e eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido bem. Vocês podem estar olhando aí na Bíblia de vocês, em Apocalipse aparecem muitos anjos, né? Além desses que eu mencionei, outros anjos com outras funções, e você pode estar estudando mais sobre isso, tá? Espero que tenha ficado bem claro a questão do anjo da guarda e todas as posições hierárquicas dos anjos. Qualquer dia desse eu volto com outras dúvidas aí, respondendo outras dúvidas. Continue mandando perguntas, tá ok? Beijo no coração, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.